Olá, crianças, tudo bem com você? Eu sou a professora Adriana e eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre história. Vocês gostam dessa matéria? História. Vocês alguma vez já pensaram para que ela serve? Ora, por que eu preciso estudar história? Tô desde o segundo ano estudando. Depois eu passei pro terceiro, tem história. Não sei não, hein? Estudando um pessoal lá do passado, que já morreu faz muito tempo, umas pessoas engraçadas, não é verdade? Não é assim que vocês pensam? Bom, nós devemos estudar a história, pessoal, porque para nós conhecermos quem somos nós, de onde nós viemos. Tudo tem uma história. O nosso país, o Brasil, ele tem uma história. Ele começou algum dia, não é verdade? Numa linha do tempo lá atrás. O fato de nós falarmos a língua portuguesa também tem uma história. Por que será que o Brasil fala a língua portuguesa e não fala francês, por exemplo? Nós poderíamos falar francês ou russo ou árabe. Aliás, por que existem as línguas, será? Não é? Bom, então, tudo começou lá atrás. Você mesmo tem tem uma avó, que é a mãe da sua mãe ou a mãe do seu pai, ou você tem uma bisavó. Essa bisavó também teve uma mãe, e assim vai voltando no tempo. A sua própria família tem uma história. A nossa cidade, São José do Rio Preto, tem uma história. Vocês sabem por que Rio Preto chama-se Rio Preto? São José do Rio Preto? Porque ela foi fundada no dia 19 de março, não é? Num dia de São José. Quem foi São José? Santo José, o pai de Jesus. Então, uma cidade que foi batizada em nome de São José. E por que Rio Preto? Será que o rio da cidade era preto? Era muito poluído? Era fedorento esse rio? Não, porque ele tinha muitas árvores. E essas árvores faziam uma sombra muito grande, muito refrescante. E então as águas do Rio Preto, que cortava a cidade, pareciam águas escuras. Então por isso que é São José do Rio Preto, por causa da sombra das árvores do Rio Preto, que cortava essa cidade lá no começo. E quem será que escreve a história? Será que quem escreve a história são os historiadores? Quem fez o livro de história do terceiro ano? Por exemplo, esse aqui que eu tenho aqui de história da coleção Buriti. Esse livro aqui, quem fez foram os historiadores, eles inventaram? Ou esse livro antigo aqui do Apis? Será que eles inventaram a história? Não. Os historiadores são pesquisadores. Eles vão buscar a história nos documentos antigos. Quem faz a história somos nós. Nós, os habitantes do Brasil, os habitantes de São José do Rio Preto, os habitantes do planeta Terra, porque nós vivemos dentro de um planeta chamado Terra, essa é a nossa casa, não é? E o momento atual, não é? 2021, o professor ele vai entrar para a história, ele vai entrar para a história. De que jeito? De que jeito 2020, 2021 vai entrar para a história? Não sei, 2021 ainda está começando. Mas 2020 a gente pode dizer que os livros futuros, os livros dos seus filhos, vão contar que
em 2020 aconteceu uma pandemia do coronavírus e que nessa época ainda não havia vacina. E porque não havia vacina e muitas pessoas estavam morrendo, o comércio teve que ser fechado, as escolas pararam de funcionar, as finanças das pessoas ficaram com muitos problemas, não é? E daí um dia, o seu neto, o seu filho vai te perguntar: papai, vovô, mamãe, vovó, você era criança em 2020, né, 2021, como é que era aquela época da pandemia do coronavírus? E você vai contar então para o seu filho, para o seu neto: olha, papai, mamãe não podia ir na escola. Chegamos na escola, a professora usando máscara. A professora não podia dar aula. E aí tudo ficou parado. Meu papai perdeu o emprego. Naquela época, muita gente perdeu emprego. O amigo da minha vizinha faleceu de Covid, não é? E eu era muito criança, mas eu me lembro que a professora gravou um vídeo e falou assim pra mim: olha, o seu filho vai te perguntar no futuro, como foi 2020? E daí eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu fiquei pensando: puxa, naquela época eu era criança e hoje o meu filho é criança. Eu sou um adulto e 2020 já ficou lá para trás. Meninos, às vezes a gente vê uma árvore. A árvore tem 100 anos. Tem árvores que têm 1000 anos. 1000 anos, professora? Sim, existem oliveiras que produzem azeitonas e que elas são milenares, têm 1000 anos. Mas nós, seres humanos, nós vivemos 40, 50, 60, 70 anos e a gente já desaparece. Então, quando nós falamos assim em alguém que tem 100 anos, a gente pensa: puxa, fulano já é velho. Ou uma coisa aconteceu há 100 anos atrás, aí a gente fala assim: puxa, isso aconteceu há muito tempo. Não é verdade? Mas a verdade verdadeira é a seguinte: o tempo da história é outro. Para a história, uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás, não faz tanto tempo assim. Há 500, há 1000 anos atrás, aí sim já faz bastante tempo. Não é? Quando eu era criança, eu tinha essa impressão, e não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tinha, que que o tempo demorava para passar. O tempo não passava, ia demorar muito para finalmente eu me tornar uma adulta. Meu Deus! Ia demorar muito para que eu fosse uma adulta. E eu ia ter que ir passando todas aquelas séries, a segunda, a terceira, a quarta. Mas eu percebi que os meus pais pagavam muitas contas. Chegavam lá a conta de luz, chegava a conta de água. Eu não sabia como que eles pagavam tanta coisa. E eu percebi que os meus pais trabalhavam. E eu tinha tempo. Eu era criança, eu tinha tempo. Eu brincava, eu tinha amigos, a escola era meio período. E eu percebia que os meus pais ficavam o dia inteiro trabalhando. E eu falava assim: quando eu crescer, eu também não vou ter mais meio período, eu vou ficar o dia inteiro trabalhando. Não é? Então, voltando aos historiadores. Os historiadores são pesquisadores que pesquisam o passado, os fatos que ocorreram no passado. Olha, tá trovejando aqui. Através do quê? Através de documentos históricos, através de imagens, de vídeos, de fotografias, de relatos, de coisas de épocas.
e de época e através da pesquisa de outros cientistas, como os arqueólogos que pesquisam as coisas antigas. Por isso que a gente sabe que uma civilização era assim, um assado lá atrás. E é uma matéria muito interessante, porque você só é o que é hoje graças ao seu primeiro antepassado lá da sua família lá atrás. Você só existe por causa deles. E nós somos o que nós somos hoje como civilização, graças aos que vieram antes de nós e que construíram tudo que está aí, tá? Beijinho, pensem nisso.